Nunca imaginei que voltaria de uma viagem dos meus sonhos para descobrir que minha própria casa havia se tornado uma prisão com as fechaduras trocadas. Ali, parada na calçada com duas malas pesadas e a chave que não servia mais, escutei através da janela entreaberta a voz estridente de Regina, minha madrasta, dizendo para suas amigas: "Finalmente me livrei daquela sanguessuga. Agora posso viver em paz na minha casa, sem ter que aturar aquela pirralha mimada, olhando torto para tudo que eu faço." O som das gargalhadas delas ecoou pela rua silenciosa da tarde. Senti meu estômago revirar, não só pela humilhação, mas porque sabia que esse momento chegaria. Regina sempre deixou claro que eu era um obstáculo em sua vida perfeita de viúva herdeira. Mas havia algo que ela não sabia, algo que meu pai guardou em segredo até seus últimos dias, e que agora se tornaria minha salvação. Deixe-me contar como cheguei até aqui, começando pelo dia em que Regina entrou em nossas vidas como um furacão disfarçado de brisa suave. Eu tinha 15 anos quando papai conheceu Regina em uma conferência de negócios. Ela apareceu em nossa casa alguns meses depois. Uma mulher de 42 anos, elegante, sempre bem vestida, com um sorriso que parecia pintado no rosto. Desde o primeiro encontro, algo em mim rejeitou sua presença. Mas papai parecia enfeitiçado. "Marina, você precisa dar uma chance para a Regina", dizia ele sempre que eu demonstrava desconforto. "Ela está tentando fazer parte da nossa família." Fazer parte da família. Que piada! Regina estava interessada em fazer parte da nossa conta bancária e do nosso patrimônio. Mas eu era apenas uma adolescente insegura lidando com a ausência da minha mãe, que havia morrido quando eu tinha 12 anos. Talvez por isso demorei tanto para ver os sinais óbvios. No início, Regina era toda sorrisos e gentilezas quando papai estava por perto. Oferecia ajuda com os deveres de casa, sugeria passeios, comprometia-se a cuidar de mim como uma filha. Mas assim que ficávamos sozinhas, a máscara escorregava. "Não toque nas minhas coisas", ela dizia quando eu passava perto dos seus cremes caros no banheiro. Uma menina da sua idade não deveria usar produtos tão sofisticados mesmo. Ou então, seu pai trabalha muito para sustentar essa casa. Você deveria ser mais grata em vez de ficar fazendo bico por qualquer coisa. Os comentários vinham sempre acompanhados de um sorriso falso, como se fossem conselhos carinhosos de uma mãe preocupada. Quando o papai chegava em casa, Regina transformava-se novamente na mulher doce e atenciosa que ele conhecera. O casamento aconteceu 2 anos depois, uma cerimônia pequena mas elegante. Lembro-me de estar ao lado deles no altar, forçando um sorriso enquanto Regina me olhava por cima do buquê com uma expressão que dizia claramente: "Agora essa casa é minha também." Durante os primeiros anos de casamento, Regina manteve as aparências. Papai estava feliz, e eu estava ocupada demais com os estudos e com meus primeiros empregos de meio período para questionar muito a dinâmica familiar. Mas pequenas coisas começaram a mudar. Meus produtos de higiene sumiam do banheiro. "Ah, desculpa, achei que era meu", Regina dizia quando eu questionava. Minhas roupas apareciam amarrotadas no armário depois que ela organizava meu quarto. A comida que eu guardava na geladeira desaparecia misteriosamente. "Marina, você tem certeza que guardou isso aqui?" Papai perguntava quando eu reclamava. "Talvez você tenha esquecido de comprar." Regina balançava a cabeça com pena. "Coitadinha. Anda tão estressada com os estudos. É normal ficar confusa." Aos poucos, ela foi minando minha credibilidade. Quando eu tentava conversar com papai sobre essas situações, Regina sempre tinha uma explicação lógica, sempre me fazia parecer a adolescente dramática e problemática. As coisas pioraram quando comecei a faculdade. Regina passou a questionar cada centavo que eu gastava. "Você realmente precisa de tantos livros?" perguntava durante o jantar. No meu tempo, a gente se virava com muito menos. "Essa menina não sabe o valor do dinheiro", dizia para papai quando pensava que eu não estava ouvindo. "Talvez seja a hora dela aprender a se sustentar sozinha." Papai sempre defendia: "Regina, ela é minha filha.
É minha responsabilidade ajudá-la nos estudos. Mas eu via a semente da dúvida sendo plantada. Regina era sutil, persistente. Nunca dizia nada diretamente ofensivo, mas suas insinuações constantes sobre eu ser um peso para a família começaram a fazer efeito. Quando o papai começou a ficar doente, 3 anos após o casamento, a verdadeira Regina finalmente se revelou completamente. O câncer no pâncreas foi diagnosticado em estágio avançado, e os médicos foram claros sobre o prognóstico. Durante os meses de tratamento, Regina assumiu o controle total da casa e das decisões médicas. Eu queria participar, queria cuidar do meu pai, mas ela sempre arrumava uma desculpa para me manter afastada. Marina, você não entende essas coisas médicas, dizia quando eu perguntava sobre os tratamentos. É melhor deixar os adultos cuidarem disso. Seu pai precisa de descanso, era sua resposta quando eu queria visitá-lo no quarto. Você faz muito barulho. Lentamente, Regina construiu uma barreira entre mim e papai. Ela controlava horários de visita, decidia quem podia entrar no quarto, filtrava telefonemas. Dizia que estava protegendo o papai do estresse, mas eu sabia que estava me isolando dele nos seus últimos meses de vida. As conversas que consegui ter com papai durante esse período eram sempre breves e com Regina por perto, monitorando cada palavra. Mas houve um momento, apenas um, em que conseguimos falar sozinhos. Era uma quinta-feira de manhã. Regina havia saído para fazer compras, e eu aproveitei para levar café da manhã para papai. Ele estava mais lúcido naquele dia, menos afetado pelos medicamentos. Marina, ele disse, segurando minha mão com a força que ainda tinha. Há algo que preciso te contar. Sentei-me ao lado da cama, ansiosa. Fazia semanas que não tínhamos uma conversa de verdade. Sobre a casa, ele continuou, a voz fraca, mas determinada. Sobre o que vai acontecer quando eu partir. Papai, não fale assim. Preciso falar. Ele apertou minha mão. Regina não sabe de tudo. Há documentos no escritório, na gaveta trancada da mesa. A chave está... Ouvimos o barulho da porta da frente se fechando. Regina havia voltado mais cedo. Papai rapidamente soltou minha mão e fechou os olhos, fingindo dormir. Marina, o que você está fazendo aqui? Regina perguntou ao entrar no quarto, a voz carregada de desaprovação. Só trouxe um café para ele. Ele não pode tomar café agora. Interfere com os medicamentos. Ela tirou a xícara das minhas mãos. Você deveria saber disso. Saí do quarto frustrada, mas guardei as palavras do papai na memória. Infelizmente, essa foi nossa última conversa a sós. 2 dias depois, ele foi hospitalizado, e 1 semana mais tarde, partiu. O funeral foi uma encenação dolorosa. Regina representou o papel da viúva devastada com perfeição, recebendo condolências e abraços enquanto eu me sentia invisível ao lado do caixão. As pessoas vinham falar comigo, é claro, mas sempre dirigiam-se primeiro a Regina, como se ela fosse a responsável oficial pelo luto da família. Regina, nossa, como você vai conseguir lidar com tudo isso sozinha? Ouvi uma vizinha perguntar. Ah, Marina me ajuda muito, Regina respondeu, me incluindo na conversa com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela é uma boa menina. Uma boa menina. Como se eu fosse uma criança que dependia da generosidade dela para ter um teto sobre a cabeça. Após o funeral, a vida em casa mudou drasticamente. Sem papai para manter as aparências, Regina abandonou completamente a máscara de madrasta carinhosa. Agora que é só nós duas, precisamos estabelecer algumas regras. Ela disse no primeiro jantar após o enterro. Esta casa precisa funcionar de forma diferente. As regras apareceram aos poucos, sempre justificadas pela situação financeira ou pela necessidade de organização. Marina, você vai precisar contribuir mais com as despesas da casa, foi a primeira. Agora que seu pai não está mais aqui, não posso arcar com tudo sozinha. Era justo, pensei na época. Eu trabalhava meio período e poderia contribuir com algumas contas, mas as exigências de Regina foram crescendo. Preciso que você pague sua parte da conta de luz.
A internet que você usa tanto também deve ser dividida. Já que você come aqui, o justo é pagar pela comida também. Em poucas semanas, Regina havia calculado que eu deveria pagar quase metade de todas as despesas da casa. Com meu salário de meio período, isso significava que eu não teria dinheiro para mais nada, nem para roupas, nem para material da faculdade, nem para qualquer forma de lazer. Regina, isso não é possível, tentei argumentar. Ganho muito pouco para pagar tudo isso. Então talvez seja a hora de você procurar um emprego melhor. Ela respondeu, os braços cruzados. Não posso sustentar uma mulher adulta para sempre. Uma mulher adulta. Eu tinha 20 anos e estava no terceiro ano da faculdade de administração. Trabalhava 20 horas por semana numa loja de roupas e ganhava pouco mais que um salário mínimo. Regina sabia perfeitamente que eu não tinha condições de pagar o que ela estava exigindo. Mas as humilhações não pararam nas questões financeiras. Regina começou a interferir em todos os aspectos da minha vida. Marina, você não pode receber visitas sem avisar antes, dizia quando algum amigo da faculdade aparecia. Esta é minha casa também, e eu tenho o direito de saber quem entra aqui. Essa música está muito alta, reclamava quando eu tentava estudar com um som ambiente baixíssimo. Tenho direito ao silêncio na minha própria casa. Você deixou um fio de cabelo na pia do banheiro. Era sua reclamação matinal quase diária. Não é assim que pessoas civilizadas dividem um espaço. Cada crítica vinha acompanhada de um suspiro de exasperação, como se ela fosse uma santa lidando com uma pessoa impossível, e sempre terminava com a mesma insinuação. Talvez seja melhor você pensar em ter seu próprio espaço. Tentei resistir no início. Respondia, argumentava, defendia meus direitos como moradora da casa. Mas Regina era implacável. Marina, não precisa ficar agressiva. Dizia sempre que eu me defendia. Estou apenas tentando manter a harmonia na nossa casa. Nossa casa. Ela sempre dizia nossa quando queria soar generosa, mas minha quando queria estabelecer autoridade. Os meses passaram, e a situação foi se tornando insustentável. Regina inventava problemas onde não existiam, criava situações constrangedoras na frente de visitas e sempre me colocava como a pessoa problemática da relação. A Marina anda muito estressada ultimamente, dizia para as amigas quando elas vinham tomar chá. Acho que a responsabilidade de ser adulta está pesando para ela. Coitada da Regina, eu as ouvia comentando. Cuidar de uma enteada rebelde não deve ser fácil. Enteada rebelde. Aos poucos, Regina havia moldado uma narrativa onde ela era a vítima generosa, e eu era a jovem ingrata que abusava da sua bondade. A gota d'água veio no final do segundo ano após a morte do papai. Eu havia sido selecionada para um estágio internacional de 3 meses na Espanha, uma oportunidade incrível que poderia abrir portas importantes para minha carreira. Era um programa totalmente financiado, então não custaria nada para a família. Quando contei para Regina, esperava pelo menos um pouco de entusiasmo da parte dela. Afinal, eu ficaria fora por 3 meses, e ela teria a casa completamente para si. 3 meses? Ela perguntou, mas havia algo estranho no tom da voz. E você vai simplesmente abandonar tudo aqui? Não é abandonar, Regina. É um estágio, uma oportunidade profissional. E quem vai cuidar da casa enquanto você estiver fora se divertindo na Europa? Fiquei confusa. Você mora aqui também. E além disso, que cuidados especiais a casa precisa? Regina me olhou como se eu fosse completamente ingênua. Marina, uma casa não se cuida sozinha. Há responsabilidades, compromissos. Você não pode simplesmente sair e deixar tudo nas minhas costas. Mas, Regina, você sempre disse que eu era um peso aqui. Agora que tenho uma chance de me desenvolver profissionalmente, você reclama que vou deixar responsabilidades? Não coloque palavras na minha boca, ela disse, a voz ficando mais alta. Eu nunca disse que você era um peso. Sempre tentei te ensinar responsabilidade. Era inútil argumentar. Regina tinha uma habilidade impressionante de reescrever a história sempre que convinha. Decidi aceitar o estágio independentemente da aprovação dela. A preparação para a viagem foi um inferno. Regina criava obstáculos diários.
Você não pode deixar suas coisas espalhadas no seu quarto enquanto estiver fora, dizia. Vou precisar usar o espaço. Use para quê? Isso não é da sua conta. Ela também começou a espalhar para os vizinhos uma versão distorcida da situação. A Marina vai viajar por 3 meses, contou para a dona Lourdes, nossa vizinha do lado. Deixando tudo nas minhas costas, coitada de mim. 3 meses é muito tempo para deixar uma pessoa sozinha. Dona Lourdes comentou comigo alguns dias depois. Sua madrasta deve estar preocupada. Percebi que Regina estava construindo uma narrativa onde eu era a filha irresponsável que abandonava a pobre madrasta. Mas eu estava tão ansiosa pela oportunidade que decidi ignorar os comentários e focar na viagem. Na véspera da partida, tivemos nossa última conversa. Marina, Regina disse sentada na sala com uma xícara de chá. Espero que essa viagem te faça crescer. Obrigada, respondi, meio sem saber o que dizer. Às vezes precisamos sair da zona de conforto para descobrir quem realmente somos. Ela me olhou com uma expressão estranha. E descobrir onde realmente pertencemos. Havia algo na forma como ela disse, onde pertencemos, que me deixou desconfortável, mas não consegui identificar o que. Cuide-se bem, ela continuou. E não se preocupe com as coisas aqui. Vou cuidar de tudo. Deveria ter percebido o tom de ameaça nessas palavras. Deveria ter questionado o que exatamente ela planejava cuidar. Mas eu estava tão focada na viagem que interpretei como uma despedida civilizada. No aeroporto, no último minuto antes de embarcar, tentei ligar para Regina para me despedir, mas ela não atendeu. Mandei uma mensagem. Partindo agora. Obrigada por cuidar da casa. Volto em 3 meses. A resposta veio 2 horas depois, quando eu já estava no avião. Boa viagem. Aproveite. Os 3 meses na Espanha foram transformadores. Trabalhei numa empresa de consultoria internacional, aprendi técnicas novas, fiz contatos importantes e, pela primeira vez em anos, senti-me valorizada profissionalmente. Longe do ambiente tóxico de casa, redescobri minha autoconfiança. Durante a viagem, mantive contato mínimo com Regina. Mandava mensagens ocasionais perguntando como estavam as coisas, e ela sempre respondia brevemente. Tudo bem aqui. Ou, casa em ordem. 2 semanas antes do retorno, liguei para confirmar minha volta. Regina, chego no sábado à tarde. Está tudo bem? Está sim, ela respondeu, mas havia algo diferente na voz. Uma frieza que não consegui identificar. Tenho algumas coisas para conversar com você quando voltar. Que tipo de coisas? Conversamos pessoalmente. Desligou sem se despedir. Fiquei inquieta, mas imaginei que fossem questões domésticas normais, ou talvez ela estivesse chateada por eu ter ficado tanto tempo fora. A volta ao Brasil foi emocionante. Estava ansiosa para aplicar tudo o que havia aprendido, para procurar oportunidades melhores de trabalho, para recomeçar minha vida com uma perspectiva nova. O táxi me deixou na porta de casa no sábado às 15 horas, exatamente como havia avisado. Peguei as malas e caminhei até a porta, procurando as chaves na bolsa. Quando tentei abrir, a chave simplesmente não entrou na fechadura. Tentei várias vezes achando que estava errando por causa do cansaço da viagem. Que estranho, murmurei, tentando novamente. Foi então que ouvi as vozes do outro lado da porta. Regina estava conversando com alguém e elas estavam rindo. Finalmente me livrei daquela sanguessuga. Ouvi Regina dizer claramente. Agora posso viver em paz na minha casa, sem ter que aturar aquela pirralha mimada olhando torto para tudo que eu faço. Ah, você fez certo, Regina, respondeu uma voz que reconheci como sendo da Solange, uma das amigas dela. Não é obrigação sua sustentar enteada adulta. Exato, disse uma terceira voz, provavelmente a Vera. Ela que vai atrás da própria vida. Já passou da hora. Vocês não sabem o que eu aguentei, Regina continuou, a voz ficando mais alta e dramática. 2 anos aturando desaforo, falta de educação, ingratidão. A menina não contribuía com nada na casa, só dava despesa. Senti o sangue ferver. 2 mentiras em uma frase.
Eu pagava minha parte das contas e nunca fui desrespeitosa com ela, apesar de todas as provocações. E agora ela aparece depois de 3 meses como se nada tivesse acontecido. Regina prosseguiu, achando que pode simplesmente voltar e continuar se aproveitando da minha boa vontade. Menina mimada, concordou Solange. Hoje em dia, os jovens não sabem o que é responsabilidade. Bati na porta, tentando manter a calma. Regina, sou eu, Marina. Minha chave não está funcionando. O silêncio do outro lado foi instantâneo. Depois ouvi sussurros e passos se aproximando. Regina abriu uma fresta na porta, me olhando com uma expressão de falsa surpresa. Ah, você voltou, disse, sem fazer menção de abrir completamente. Que pena, a casa já tem nova dona. Como assim, nova dona? Regina, abre a porta. Estou cansada da viagem. Marina, querida, ela disse, abrindo um pouco mais a porta, mas mantendo o corpo bloqueando a entrada. Precisamos conversar. Muita coisa mudou enquanto você estava fora. Que tipo de coisa mudou? Esta é minha casa também. Regina riu. Um som desagradável que fez minhas amigas rirem junto do outro lado da porta. Sua casa? Querida, essa casa é minha por direito de viúva. Você é que sempre foi minha convidada aqui. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Regina, do que você está falando? Eu moro aqui desde sempre. Esta é a casa do meu pai. Era a casa do seu pai. Ela corrigiu, enfatizando o passado. Agora é minha, e eu decidi que não quero mais dividir meu espaço com pessoas que não contribuem para a harmonia do lar. Pessoas que não contribuem? Regina, eu sempre paguei minha parte das contas. Você pagava uma mixaria e reclamava constantemente. Ela retrucou. Além disso, me abandonou aqui sozinha por 3 meses para ir se divertir na Europa. Que tipo de responsabilidade é essa? Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas e portas, atraídos pela discussão. Dona Lourdes saiu no quintal e ficou obviamente prestando atenção na conversa. Regina, por favor. Tentei manter a voz baixa. Vamos conversar isso dentro de casa. Estou com 2 malas pesadas e cansada da viagem. Não há nada para conversar dentro de casa, ela disse, elevando a voz propositalmente. Você fez sua escolha quando decidiu me abandonar aqui. Agora tem que lidar com as consequências. Eu não te abandonei. Foi um estágio de trabalho. Foi um abandono. Regina insistiu, agora falando alto o suficiente para todos os vizinhos ouvirem. 3 meses sem dar notícias, sem se preocupar comigo, sem assumir suas responsabilidades aqui em casa. Isso era mentira. Eu havia mandado mensagens regularmente, e ela sempre respondia que estava tudo bem. Regina, você sabe que isso não é verdade. Eu mantive contato constantemente. Uma mensagem por semana não é manter contato. Ela mentiu descaradamente. É jogar migalhas para quem ficou cuidando da sua bagunça. As amigas dela começaram a fazer comentários de apoio do outro lado da porta. É isso mesmo, Regina. Ouvi Solange dizer. Você foi muito generosa até agora. Jovem de hoje não tem comprometimento mesmo, complementou Vera. Regina sorriu, satisfeita com o coro de apoio. Viu só? Não sou só eu que penso assim. Você precisa aprender a ser independente, Marina. Não posso cuidar de você para sempre. Ninguém está pedindo para você cuidar de mim. Explodi, perdendo a paciência. Só quero entrar na minha casa e pegar minhas coisas. Suas coisas? Regina riu novamente. Querida, aqui não tem nada seu. Tudo que está nesta casa pertence a esta casa. E esta casa é minha. Senti o desespero começar a tomar conta. Regina, você não pode fazer isso. Eu tenho direitos aqui. Que direitos? Ela perguntou, tirando um envelope do bolso. Você quer ver direitos? Aqui está a procuração que seu pai me deixou. Aqui estão os documentos que comprovam que esta propriedade é minha. Ela agitou os papéis na minha frente, mas não me deixou ver o conteúdo. Isso não pode estar certo, murmurei. Está certíssimo, Regina disse, guardando os papéis novamente. Seu pai sabia que você ainda era imatura para lidar com responsabilidades, por isso deixou tudo sob minha responsabilidade. Os vizinhos estavam agora abertamente observando a cena.
Alguns sussurravam entre si, outros apenas nos encaravam. A humilhação era quase insuportável. Regina, pelo amor de Deus, implorei, tentando uma última vez apelar para qualquer vestígio de humanidade que ela pudesse ter. Pelo menos me deixe entrar para pegar minhas roupas e documentos. Você tem 20 minutos, ela disse, finalmente abrindo a porta completamente. Pegue apenas o que couber numa mala. O resto fica. Entrei rapidamente, seguida de perto por Regina e suas amigas, que me observavam como se eu fosse uma criminosa incondicional. Corri para meu quarto e fiquei chocada com o que vi. Metade dos meus móveis havia desaparecido. Minha cômoda não estava mais lá, nem minha mesa de estudos. As paredes estavam vazias, sem meus quadros e fotos. Onde estão minhas coisas? Perguntei, olhando em volta. Que coisas? Regina perguntou com inocência fingida. Minha cômoda, minha mesa, minhas decorações. Ah, isso. Doei para pessoas necessitadas. Você não estava usando mesmo. Como não estava usando? Eu estava viajando. Marina, você tinha abandonado essas coisas há 3 meses. Não podia deixar o quarto lotado de tralha inútil. Abri o armário e encontrei apenas algumas roupas. O resto havia simplesmente desaparecido. Cadê minha roupa? Doei também. Estava ocupando espaço desnecessário. Senti vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, de fazer Regina pagar por cada humilhação. Mas sabia que isso só ia piorar minha situação. Com as mãos tremendo de raiva, peguei as poucas roupas que restavam e as joguei numa mala. 15 minutos, Regina anunciou, olhando o relógio. Corri para o banheiro e peguei meus produtos de higiene pessoal. Pelo menos esses ela não havia doado. Depois fui para a sala procurar meus livros e documentos. Onde estão meus livros da faculdade? Que livros? Regina perguntou. Meus livros de administração, meus materiais de estudo. Ah, aqueles. Também doei. Livros velhos só juntam poeira. Regina, esses livros custaram uma fortuna. E eu ainda preciso deles para terminar a faculdade. Deveria ter pensado nisso antes de abandonar tudo aqui. Ela respondeu sem qualquer sinal de remorso. Estava perdendo tudo o que havia construído em anos. Meus livros, minhas roupas, meus móveis, minha vida. E Regina estava claramente se divertindo com meu desespero. 10 minutos, ela anunciou. Corri para o escritório de papai, desesperada para encontrar pelo menos meus documentos importantes. A mesa estava vazia, as gavetas abertas e vazias também. Cadê os documentos que estavam aqui? Que documentos? Meu histórico escolar, minha carteira de trabalho, meu RG, meu CPF. Ah, guardei tudo em lugar seguro. Não se preocupe com isso agora. Regina, eu preciso dos meus documentos. E você vai ter. Quando encontrar um lugar para morar e me der o endereço, eu mando tudo pelos correios. Era chantagem pura. Ela sabia que eu precisava dos documentos para procurar emprego e moradia, mas não ia me dar enquanto não soubesse onde eu estava. 5 minutos! Regina gritou da sala. Em desespero, lembrei-me da conversa que tive com papai antes da morte dele. Ele havia mencionado documentos numa gaveta trancada. Olhei a mesa mais atentamente e percebi que havia uma gaveta pequena na lateral direita que estava fechada. Puxei, mas estava trancada. Regina, você tem a chave desta gaveta? Que gaveta? Esta aqui, na mesa do papai. Regina apareceu na porta do escritório, me olhando com desconfiança. Por que você quer abrir essa gaveta? Podem ter documentos importantes lá dentro. Marina, você já vasculhou a casa toda. Não há nada aqui que seja seu. Mas havia algo no tom da voz dela, uma ansiedade que não estava presente antes. Ela estava nervosa com meu interesse na gaveta. Tempo esgotado, ela anunciou abruptamente. Você precisa sair agora. Só mais 2 minutos, Regina. Por favor. Não. Agora. Ela me agarrou pelo braço e começou a me empurrar para fora do escritório. Resisti, tentando olhar a gaveta mais uma vez, tentando memorizar qualquer detalhe que pudesse me ajudar depois. Regina, me solta! Você já abusou da minha paciência.
ela disse, me empurrando em direção à porta de entrada. Pegue suas malas e vá embora. As amigas dela riram quando passamos pela sala. Solange comentou: que drama desnecessário. Na porta da frente, Regina me empurrou para fora e imediatamente bateu a porta atrás de mim. Ouvi o barulho da chave sendo girada na fechadura. Fiquei parada na calçada, com uma mala nas mãos e outra no chão, sem saber para onde ir. Os vizinhos ainda me observavam das janelas, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Dona Lourdes se aproximou. Marina, o que aconteceu aqui? Perguntou com genuína preocupação. A Regina me expulsou de casa. Respondi, ainda em choque. Mas como assim? Esta não é sua casa também? Antes que eu pudesse responder, Regina abriu a janela da sala. Dona Lourdes! Ela gritou. Não se preocupe com essa situação. A Marina está apenas passando por uma fase difícil. Às vezes os jovens precisam aprender sobre responsabilidade da forma mais difícil. Mas, Regina, Dona Lourdes tentou intervir. A menina acabou de chegar de viagem. Exatamente, Regina interrompeu. Ela me abandonou aqui sozinha por 3 meses e agora volta achando que nada mudou. Infelizmente, tive que tomar uma decisão difícil, mas necessária. Dona Lourdes me olhou com pena, mas também com um certo julgamento. A narrativa de Regina estava funcionando. Marina, ela disse baixinho, talvez seja melhor você ligar para alguém da família. Família. Que família? Meu pai havia morrido, minha mãe também. Os parentes mais próximos moravam em outros estados, e eu mal tinha contato com eles. Regina sabia disso. Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga da faculdade, Cláudia. Clau, preciso de ajuda. A Regina me expulsou de casa. Como assim te expulsou? Espera, você não voltou hoje da Espanha? Voltei e ela trocou as fechaduras. Diz que a casa é só dela agora. Marina, isso não pode ser legal. Você mora aí há anos. Ela tem documentos que comprovam que papai deixou tudo para ela. Mesmo assim, você tem direitos. Escuta, vou falar com meu pai. Ele é advogado, lembra? Pode te orientar melhor. Clau, antes disso, você pode me buscar aqui? Estou na rua com 2 malas e sem ter onde ficar. Claro, já estou saindo. Desliguei o telefone e me sentei na calçada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em 3 horas, minha vida inteira havia desmoronado. Eu havia voltado da viagem mais confiante e preparada para recomeçar. E agora estava literalmente na rua. Regina apareceu na janela novamente. Marina, ela disse, a voz agora com um tom falsamente preocupado. Espero que você entenda que fiz isso pelo seu bem. Às vezes precisamos de um empurrão para crescer. Não respondi. Qualquer coisa que eu dissesse seria usado contra mim. Quando você encontrar um emprego de verdade e um lugar para morar, podemos conversar sobre visitas. Ela continuou. Afinal, ainda somos família. Família. A palavra soou como uma piada cruel. Cláudia chegou meia hora depois, dirigindo o carro da mãe dela. Quando viu meu estado, ficou furiosa. Marina, você está pálida. O que essa mulher fez com você? Contei tudo enquanto colocávamos as malas no carro. Cláudia balançava a cabeça, indignada. Isso não pode ficar assim. Vou ligar para meu pai agora mesmo. Clau, é sábado à tarde. Ele deve estar descansando. Marina, isso é emergência. Ela ligou para o pai ainda no carro. Doutor Roberto atendeu no 3º toque. Pai, desculpa incomodar no sábado, mas preciso de ajuda. É sobre a Marina. Você lembra dela? Cláudia explicou a situação rapidamente. Ouvi a voz grave do Dr. Roberto pelo telefone. Cláudia, tragam a Marina aqui em casa agora. Isso que essa mulher fez é completamente ilegal. Na casa de Cláudia, Dr. Roberto me recebeu com gentileza e indignação profissional. Marina, primeiro você precisa saber que não importa o que essa mulher tem de documentos. Ela não pode simplesmente te expulsar de casa sem processo legal. Segundo, mesmo que a casa seja dela, você tem direitos como moradora de boa-fé. Mas, Dr. Roberto, ela me mostrou papéis dizendo que meu pai deixou tudo para ela. Mostrou ou deixou você ler?
Pensei por um momento. Na verdade, só agitou os papéis na minha frente. Não me deixou ver o conteúdo. Exato. E mesmo que os documentos sejam verdadeiros, existe um processo legal para despejo. Ela não pode simplesmente trocar as fechaduras e te jogar na rua. Senti um alívio enorme. Havia esperança. O que eu faço agora? Primeiro, vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Depois, segunda-feira cedo, vamos ao cartório verificar a situação real da propriedade. E se ela realmente for a dona legal? Mesmo assim, você tem direitos. Morou lá por anos, pagava despesas, contribuía para a manutenção. Isso te dá direitos de moradia que precisam ser respeitados. No domingo, fiquei na casa de Cláudia tentando me reorganizar. Dr. Roberto havia me emprestado um celular extra para que eu pudesse fazer ligações importantes. Liguei para meu chefe na loja onde trabalhava antes da viagem. Marina, como foi a Espanha? Foi ótima, seu Carlos. Mas estou com um problema. Você teria como me dar umas horas extras essa semana? Preciso urgentemente de dinheiro. Claro, filha. Inclusive, desde que você saiu, as vendas caíram. As clientes perguntavam por você. Pode voltar amanhã mesmo. Era um alívio saber que pelo menos meu emprego estava garantido. Na segunda-feira cedo, Dr. Roberto me acompanhou ao cartório de registro de imóveis. A funcionária nos atendeu com eficiência. Gostaria de verificar a situação de um imóvel. Dr. Roberto explicou, fornecendo o endereço da casa. Aguardamos alguns minutos enquanto ela verificava o sistema. Aqui está, ela disse, imprimindo um documento. O imóvel está registrado em nome de João Carlos Mendes Silva. Meu pai. Senti meu coração acelerar. Há algum registro de transferência posterior à morte do proprietário? Dr. Roberto perguntou. A funcionária verificou novamente. Não, senhor. Não há nenhuma transferência registrada. A propriedade permanece em nome do falecido. Dr. Roberto me olhou com um sorriso. Marina, tecnicamente, você é a herdeira legal desta propriedade. Sua madrasta não tem direito legal sobre o imóvel. Mas e os documentos que ela me mostrou? Provavelmente uma procuração para assuntos específicos, não uma escritura de doação ou herança. Saímos do cartório com uma certidão atualizada da propriedade. Dr. Roberto estava confiante. Agora vamos à delegacia completar o boletim de ocorrência e depois direto para sua casa. Na delegacia, o delegado ouviu minha história com atenção. Senhora, isso é um caso claro de esbulho possessório. Ele disse. A senhora tem direito de reaver a posse do imóvel imediatamente. Como assim? Vamos até lá agora, com mandado judicial. Sua madrasta será obrigada a permitir sua entrada e devolver suas chaves. Meia hora depois, estávamos na porta da minha casa. Eu, Dr. Roberto, 2 policiais militares e o delegado. Regina ficou visivelmente nervosa quando viu a viatura. Há algum problema, delegado? Ela perguntou, tentando manter o tom controlado. Senhora Regina, a senhora precisa permitir a entrada da senhorita Marina na propriedade. Ela tem direitos legais sobre este imóvel. Mas, delegado, eu tenho documentos. A senhora pode apresentar seus documentos, mas não pode impedir o acesso da herdeira legal à propriedade. Regina hesitou, olhando nervosamente para os policiais e para os vizinhos que começavam a se juntar novamente. Posso ver esses documentos? Dr. Roberto perguntou. Regina foi buscar o envelope que havia me mostrado no sábado. Dr. Roberto examinou os papéis rapidamente. Isso aqui é uma procuração para assuntos bancários e de saúde, ele explicou para o delegado. Não dá direito sobre propriedades. Mas meu marido disse que eu ficaria com tudo. Regina protestou. Senhora, o delegado interviu. Mesmo que houvesse um testamento nesse sentido, existe um processo legal para inventário. A senhora não pode simplesmente se apossar de bens sem seguir os trâmites legais. Regina estava ficando vermelha de raiva e humilhação. Os vizinhos sussurravam entre si, e eu podia ver que a situação havia se invertido completamente. Agora, continuou o delegado, a senhora vai devolver as chaves da propriedade para a senhorita Marina.
e permitir que ela entre e recupere seus pertences. Que pertences? Regina tentou argumentar. Ela não tem nada aqui. Regina, eu disse, encontrando minha voz novamente. Você sabe muito bem que eu tenho coisas nesta casa. E quero tudo de volta. Com a presença da polícia, Regina não teve escolha senão abrir a porta. Entramos todos juntos. A humilhação agora era dela. Marina, Dr. Roberto disse baixinho, vá direto para aquela gaveta que você mencionou. Vamos ver o que tem lá. No escritório, a gaveta continuava trancada. O delegado se dirigiu a Regina. Senhora, a chave desta gaveta, por favor. Eu não sei onde está a chave. Regina? Eu disse, lembrando-me de algo. Papai sempre guardava chaves extras no potinho do café da cozinha. Fui até a cozinha e, no fundo do pote de café, encontrei várias chaves pequenas. Voltei para o escritório e tentei uma por uma até que uma delas abriu a gaveta. Dentro, havia um envelope lacrado com meu nome escrito na letra de papai. Para Marina. Abrir somente em caso de problemas com Regina. Minhas mãos tremiam quando abri o envelope. Dentro havia uma carta e vários documentos. Marina, a carta começava. Se você está lendo isto, significa que Regina está tentando tirar de você o que é seu por direito. Quando me casei com ela, fiz questão de manter a casa em meu nome apenas, justamente porque desconfiava de suas verdadeiras intenções. Esta casa sempre foi e sempre será sua. Regina tem direito apenas aos bens que compramos juntos após o casamento, que estão listados no documento anexo. A casa, o carro e a conta poupança são exclusivamente seus. Há também uma apólice de seguro de vida em seu nome que Regina desconhece. Use estes documentos para garantir seus direitos. Perdoe-me por não ter sido mais claro sobre isso enquanto estava vivo, mas queria evitar conflitos. Amo você, papai. Minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. Papai havia previsto exatamente isso e me protegido. Dr. Roberto leu os documentos rapidamente. Marina, você não é apenas herdeira da casa. Você é a herdeira de uma conta poupança com quase R$200 mil e beneficiária de um seguro de vida de R$500 mil. Regina empalideceu completamente. Isso não pode estar certo, ela murmurou. Está certíssimo, Dr. Roberto respondeu. E há mais. Segundo estes documentos, a senhora Regina tem direito apenas aos eletrodomésticos comprados após o casamento e metade dos móveis da sala e do quarto do casal. Todo o resto pertence a Marina. O delegado olhou para Regina com seriedade. Senhora, a senhora cometeu apropriação indébita e esbulho possessório. Pode ser processada criminalmente. Eu não sabia, Regina protestou. Achei que tinha direito a tudo. A senhora sabia que estava agindo errado, eu disse, encontrando coragem. Caso contrário, não teria escondido estes documentos de mim. Regina não conseguiu responder. Agora, continuei, eu quero de volta tudo que você doou. Meus livros, minhas roupas, meus móveis. Eu não sei onde estão essas coisas. Ela tentou mentir. Regina, o delegado disse pacientemente. A senhora tem duas opções. Colabora para devolver os pertences da senhorita Marina, ou respondemos isso na justiça criminal. Qual prefere? Regina desabou numa cadeira derrotada. Está tudo no depósito da igreja. Ela admitiu. Eu não doei, só escondi para pressioná-la. Ótimo, Dr. Roberto disse. Vamos buscar tudo agora. 2 horas depois, estávamos de volta com todas as minhas coisas. Regina havia ficado em silêncio durante todo o processo, apenas obedecendo às instruções do delegado. Quando terminamos de trazer tudo de volta, o delegado se dirigiu a ela pela última vez. Senhora Regina, a senhora tem 48 horas para desocupar este imóvel. Pode levar apenas os bens que lhe pertencem conforme a lista que o advogado vai preparar. Mas eu não tenho para onde ir, ela protestou. Deveria ter pensado nisso antes de tentar roubar a herança de uma jovem órfã, o delegado respondeu secamente. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na casa pela primeira vez em 2 anos. Caminhei pelos cômodos, tocando nos móveis, respirando o ar familiar.
Era minha casa. Sempre havia sido minha casa. Regina saiu na quarta-feira pela manhã, enquanto eu estava no trabalho. Quando cheguei em casa, encontrei as chaves sobre a mesa da cozinha e um bilhete. Você venceu. Espero que seja feliz. Não senti triunfo, apenas alívio. A guerra havia acabado. Nos dias seguintes, cuidei de toda a documentação com a ajuda de Dr. Roberto. O seguro de vida foi liberado, a conta poupança transferida para meu nome, e a escritura da casa foi atualizada. Uma semana depois, Cláudia veio jantar comigo. Marina, você está diferente. Ela comentou enquanto preparávamos a refeição. Como assim? Mais forte, mais segura. É como se você tivesse encontrado sua voz. Ela estava certa. Os 3 meses na Espanha haviam me dado confiança profissional, mas foi o confronto com Regina que me ensinou a lutar pelos meus direitos. Sabe o que é mais engraçado? Comentei enquanto temperávamos a salada. O quê? Regina sempre dizia que eu precisava crescer, ser independente, assumir responsabilidades. No final, foi exatamente isso que aconteceu, só que não da forma que ela esperava. Ela queria que você crescesse para longe daqui. Cláudia riu. Não esperava que você crescesse e ficasse mais forte. Exato. Ela subestimou completamente minha capacidade de me defender. 2 semanas depois, estava organizando os papéis de papai quando encontrei uma segunda carta, esta endereçada a Regina. A curiosidade venceu e eu abri. Regina, a carta dizia. Se você está lendo isto, significa que tentou prejudicar Marina de alguma forma. Quero que saiba que sempre desconfiei de suas verdadeiras intenções. Casei com você porque estava solitário após a morte de minha primeira esposa. Mas nunca deixei de proteger minha filha. Se você tentou tirar algo dela, saiba que falhará. Marina é mais forte do que você imagina. E eu me certifiquei de que ela teria todos os recursos necessários para se defender. João Carlos. Mesmo depois de morto, papai continuava me protegendo. Chorei de emoção e saudade. No mês seguinte, soube por Dona Lourdes que Regina havia se mudado para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Estava trabalhando como vendedora numa loja de cosméticos, ganhando menos que um salário mínimo. Coitada, Dona Lourdes comentou. Acho que ela aprendeu a lição. Não senti pena. Regina havia tentado me destruir por pura ganância e maldade. As consequências eram merecidas. Com a situação financeira estável, pude focar totalmente nos estudos e na carreira. O estágio na Espanha havia aberto portas, e logo recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional. 6 meses depois da minha volta, estava numa posição financeira melhor do que jamais imaginei. A casa estava toda reformada, eu havia comprado um carro, e estava planejando fazer uma pós-graduação. Uma tarde, enquanto regava as plantas do jardim, vi Regina passar pela rua. Ela estava a pé, carregando sacolas de supermercado, e parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Nossos olhos se encontraram por um momento. Ela baixou a cabeça rapidamente e acelerou o passo. Não senti raiva nem satisfação. Apenas uma espécie de pena distante. Regina havia destruído a própria vida por ganância. Naquela noite, liguei para Cláudia. Clau, vi a Regina hoje na rua. E aí, como se sentiu? Pensei por um momento antes de responder. Sabe, durante meses eu sonhei com o momento da minha vingança. Imaginava como seria satisfatório vê-la pagar por tudo que me fez. E não foi satisfatório? Não, foi só triste. Ela perdeu tudo por conta própria. Eu não precisei fazer nada além de lutar pelos meus direitos. É a melhor vingança que existe, Cláudia disse. Viver bem. Ela estava certa. A melhor resposta às tentativas de Regina de me destruir foi construir uma vida ainda melhor. Hoje, 3 anos depois, moro na mesma casa onde cresci. Mas ela não se parece em nada com o lugar tenso e hostil que se tornou nos últimos anos com Regina. É novamente um lar acolhedor, cheio de paz e possibilidades. Terminei a faculdade com honras, fiz a pós-graduação, e hoje trabalho como gerente de projetos internacionais. Viajo o mundo, conheço pessoas incríveis,
e construí uma carreira sólida baseada no meu próprio mérito. Regina tentou me convencer de que eu era um peso, uma parasita, alguém incapaz de se sustentar sozinha. Provou estar completamente errada. A ironia é que ela, que sempre se considerou superior, acabou dependendo de trabalhos precários para sobreviver, enquanto eu, que ela chamava de pirralha mimada, construí uma vida próspera e independente. Às vezes me pergunto se ela entende a lição. Provavelmente não. Pessoas como Regina raramente assumem responsabilidade por suas escolhas. Preferem se ver como vítimas das circunstâncias. Mas eu aprendi muito com essa experiência. Aprendi que não podemos permitir que pessoas mal-intencionadas definam nosso valor. Aprendi que lutar pelos nossos direitos não é egoísmo, é sobrevivência. E aprendi que a melhor vingança não é destruir quem tentou nos destruir. É construir uma vida tão boa que suas tentativas de sabotagem se tornem irrelevantes. Papai sempre dizia que a paciência e a perseverança vencem a maldade e a pressa. Ele estava certo. Regina quis tudo rapidamente, sem considerar as consequências. Eu lutei com paciência e estratégia, e no final, a justiça prevaleceu. Hoje sei que não importa quantas pessoas tentem nos diminuir ou nos tirar o que é nosso. Se mantivermos a dignidade, buscarmos nossos direitos pelos meios corretos e nunca desistirmos de lutar pelo que é justo, a verdade sempre vem à tona. E vocês? Já passaram por situações onde se sentiram desvalorizados ou tiveram seus direitos questionados? Como reagiram? Às vezes achamos que aceitar abusos é mais fácil que confrontar, mas minha experiência me ensinou que lutar pelos nossos direitos, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Me contem nos comentários suas histórias de superação. Quem sabe sua experiência possa inspirar alguém que está passando por algo parecido agora.